volta com o nosso Você Bonita. Eu tô adorando essa novidade. Vamos contar para você nessa pauta muito legal. Eu acho que vai fazer com que as pessoas se motivem ainda mais para iniciarem a corrida ou mesmo a prática da atividade física. Com tecnologia, a gente tem grandes avanços, vocês sabem. Então hoje a gente convidou o fisioterapeuta Bernardo Sampaio. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai falar da avaliação cinemática 2D. Então montando tudo para mostrar ao vivo para vocês o que ela promove. Antes da gente iniciar então, Bernardo, eu vou chamar as palavras do ortopedista, o Dr. Tiago Rigueto, para a gente entender um pouquinho do ponto de vista médico e já a gente inicia aí essa novidade para o pessoal de casa. Perfeito. Combinado? Olha lá, na tela então. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de prevenção de lesão no esporte, especificamente na corrida. Então, para você conseguir fortalecer um pouco durante a quarentena e tá voltando agora, vale a pena voltar um pouquinho mais de leve, porque é muito comum, enfim, a gente querer voltar com um treino que a gente já fazia antes. E o fortalecimento em casa não é o mesmo que você fazer na academia, provavelmente. Então, aumenta um pouco o risco de lesão por enfraquecimento da musculatura. E para aqueles que estão pensando em voltar, né, enfim, iniciar a corrida agora, ou que iniciaram e voltaram a correr e estão um pouquinho de dor ou algum desconforto, vale a pena passar em consulta com o médico do esporte ou um traumatologista do esporte para fazer uma avaliação mais completa, um exame físico completo, tentar avaliar essa parte de desequilíbrio muscular e às vezes até fazer alguns exames complementares, né, como uma avaliação isocinética para avaliar desequilíbrio na musculatura da coxa, avaliação funcional e também a avaliação da cinemática, né, da biomecânica do movimento da corrida, para tentar ajustar alguma coisa de técnica que pode acabar sobrecarregando aí a articulação e a musculatura e levar à lesão. E é importante também dizer que a maioria das lesões são, né, no joelho, no tornozelo e no pé, então tem que dar um foco maior nessas articulações, nessa musculatura envolvida com essas articulações para evitar as lesões. Então gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite e até a próxima. Um abraço. Pode levantar a bandeira do esporte. Se for a corrida, no meu caso, que puxa um saco, melhor ainda. Vamos apresentar então e apresentar para o público qual é, né, essa tecnologia que vocês estão trazendo. Sim, a gente vai falar um pouco da cinemática 2D, né? Então a gente analisa em duas dimensões de movimento. Tá. Né? Então a gente costuma fazer uma análise de frente, né, da pessoa correndo, uma análise de costas, uma análise de lado, e a gente tem um outro teste que a gente faz que é um teste que é bacana para a gente ver alguns desequilíbrios dessa parte de tronco relacionado com o joelho e quadril, que é um teste que a gente faz como se estivesse simulando, por exemplo, uma descida de um degrau. Tá. Né? Isso nos dá alguns dados, algumas informações importantes, que a hora que a gente junta com uma avaliação clínica, como bem o Dr. Tiago falou, junto com essa parte de força, desequilíbrio muscular, a gente consegue entender o que a gente consegue modificar na hora da corrida, para prevenir lesão, tá, ou para tentar corrigir alguma lesão já pré-existente, né, recorrente. Era nesse ponto que eu queria chegar, nos objetivos, então, como a tecnologia pode nos ajudar. Vamos mais pertinho agora? Vamos lá, já introduzimos, mas tá tudo pronto lá, quero mostrar, quero chegar perto também e acompanhar junto com vocês. Quem tá aqui é a Letícia Mendes, bem-vinda, Letícia, obrigada. Vamos lá, então, explica pra gente o que vocês montaram pra gente entender e analisar ao vivo esses pontos importantes. Tá, a gente colocou para esse step só para aumentar um pouquinho a altura, para simular mesmo um degrau. Tá. Né? A Letícia ela vai fazer um apoio com uma perna só e realizar um movimento específico. Ela tá com os sensores? Exato, e esses sensores vão captar. A gente tem uma câmera com um LED aqui que está batendo nesses sensores. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai reduzir um pouquinho a luz do estúdio para conseguir captar um pouquinho melhor o LED. Vou pedir, Renatinho, vamos reduzir mais um pouquinho a luz, que daí aí sim que ele consegue agir, certo? Isso, tá, lá, isso. já reduzimos mais um pouco. Aí a gente vai realizar as repetições desse movimento e aí depois, dentro do nosso sistema, a gente vai conseguir traçar algumas angulações. Tá e bom. essas angulações têm alguns padrões normativos que a gente consegue ter uma ideia e falar, olha, tem um desequilíbrio aqui ou não, que depois a gente, quando vai fazer, por exemplo, um teste de corrida na esteira, a gente também consegue filmar e usar esses dados normativos. Entendi. Aqui, claro, a gente está adaptando também com o step, porque a esteira ficaria um pouquinho mais difícil, né? Vamos começar, então. Vamos acompanhar as imagens aqui na tela. Olha lá, você me disse se tá ok a luz para você, tá bom, Bernardo? Olha lá. Tá. Vamos ver. Só regular aqui. Tá. Então é isso que acontece lá no teste no dia, né? Se a gente conseguir reduzir um pouquinho mais a luz, eu acho que fica legal.
Se pudermos, eu pedir. Essa daqui, é que tem uma. Aí, trocando. Agora perfeito. ficou chique, hein? Show. Vamos lá. Vamos lá. Letícia, você vai fazer aqueles 3 movimentos com a mão para trás, tá? Isso, então eu tô gravando a Letícia fazendo esse movimento, tá? Que o importante pra gente... Aí, legal. O importante pra gente... Você vai salvando, né? Sim, sim, sim. Tá. Olha lá. Então, eu vou pegar essa análise, esse vídeo que a gente fez. Vou colocar aqui para analisar. Sabe o que eu ia te perguntar, Bernardo? Pode Enquanto perguntar, você vai Carol. colocando a parte mesmo, claro, do mecanismo do aparelho, diminuir lesões hoje, eu acho que é um desafio realmente do praticante de atividade física e até de vocês que são especialistas na área, para que essa pessoa não fique fora e não pare e não perca todos os resultados que já conquistou. No entanto, a gente está falando de um momento que muita gente ficou em casa e que agora que a gente está voltando, de certa forma, com cuidados e protocolos, mas sim, voltando, muita gente quer iniciar a corrida. Perfeito. Então, eu queria que você explicasse o que é importante e o que a pessoa que vai praticar atividade física, seja ela uma corrida ou até outro exercício, precisa saber dessa questão fisiológica e muscular. Né? O aparelho, então, ele entrega essa parte muscular de quando, enfim, quando tem um desequilíbrio de um lado com o outro, coisas assim? Sim, na análise do movimento entrega sim, porque depois a gente vai ter que comparar esses achados da análise do movimento com os desequilíbrios musculares. Então existem outros testes de força, né? Até às vezes avaliação isocinética para a gente ver equilíbrio muscular, né? E uma coisa que você mencionou, durante a pandemia, muita gente começou a correr, né? Sim. Que é muito legal, então estimulou, querendo ou não, a atividade física. Uma coisa que a gente tem que aprender é o seguinte, eu tenho que preparar o meu corpo para correr, não correr para depois preparar. Tá. Porque senão, eu pego muita gente que não tem a capacidade adequada de absorção de carga, por exemplo, e aí começa a aumentar volume e machuca. Não adianta. Aumentar volume, isso para qualquer atleta profissional, a gente já sabe que machuca muitas vezes é o aumento de volume. Sem dúvida. Então é uma das coisas que a gente vai ter que equilibrar. E o que você já notou desse primeiro momento dela? Olha, a gente está vendo ali o Me quadril. parece que a Letícia ela tem uma pequena queda de pelve, né, e o tronco compensando bastante. Eu só vou colocar um pouquinho aqui para a gente conseguir analisar. Vamos ver. Tá. Aí eu vou gente, dar um isso é tracking super aqui. interessante, porque mexe diretamente com a estrutura e onde a gente coloca a nossa força. Não é isso, Bernardo? A gente faz compensações. Então, por exemplo, você imagina quando a Letícia for correr, se ela tiver uma compensação de um lado e do outro, ela pode ter um probleminha no quadril ao longo prazo, não pode? Sim. A gente associa muitas vezes até a famosa canelite, né? Então, muitas vezes, um desequilíbrio lá na região do quadril, uma compensação de tronco, pode desencadear com um aumento de volume aquela sensação na frente da perna ali, a famosa canelite. Né? Uma coisa que é comum acontecer também, às vezes tem uma característica mecânica de algumas dores lombares depois de um volume mais alto de treino. Dor anterior do joelho é uma coisa muito comum de acontecer com o corredor, que é aquela dor bem na frente, assim, embaixo da patela. E tudo tem relação com isso. Mas vamos continuar para ver o que você conseguiu descobrir da Letícia só com a tecnologia aqui no estúdio. Então a gente fez uma análise rápida aqui e a gente já detectou que a Letícia ela compensa, para ela conseguir fazer o agachamento, ela compensa muito no tronco. Então eu coloquei em câmera lenta aqui para a gente observar. Ó. Vou dar um play aqui, ó. Então, ó, nesse momento lá embaixo, a gente já sabe que a Letícia, ela está compensando muito com o tronco, jogando muito peso para cá, né? Ou seja, já me remete a um desequilíbrio no tronco. Tá. Provavelmente, a hora que eu for jogar ela na corrida, filmar ela de costas, talvez ela comece a compensar. E a olho nu a gente não percebe, né? Não. Precisa, olha, mas quando a gente coloca aqui e analisa, fica bem claro. Fica, e aí a gente consegue observar na pelve, né? Você vê que o próprio controle de perna da Letícia, ela acaba entrando um pouquinho ali para dentro, né? É um movimento fisiológico, só que a gente tem que analisar o que é a mais, né? Tá. Pra gente tentar corrigir. Até mesmo quando a gente fala em performance, os pequenos detalhes contam. Tá? Só que com essas informações, como você consegue, então, mudar essa questão na Letícia? Aí tá, né? A gente usa a tecnologia, mas não é a tecnologia quem vai mudar o problema.
né? É o profissional, ela só ajuda a analisar. A tecnologia, exatamente, ela é uma ferramenta que a gente utiliza para, muitas vezes, guiar um tratamento. Né? Então, junto com como eu mencionei, existem outros testes, às vezes até testes de equilíbrio, alguns outros testes de equilíbrio. Testes de força muscular são super importantes. Né? Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, porque às vezes um desequilíbrio muscular é o que está levando essa fraqueza de tronco, por exemplo, ela está inclinando o tronco para um lado e para o outro. E isso, quando ela vai aumentando o volume, vai chegando na fadiga, começa a sobrecarregar a articulação, por exemplo. Puxa. Então, essas informações são super importantes quando a gente junta com outras informações, como, por exemplo, de força muscular. Aí a gente começa um trabalho de força muscular, né? E aí de fisioterapia, muitas vezes. Sim. O ideal, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que o gold standard é o seguinte: eu tenho o médico junto, o fisioterapeuta, o nutricionista e o preparador físico. A hora que a gente consegue juntar tudo isso, o resultado é fantástico. Né? Agora, pensando no trabalho de fisioterapia para essa correção do movimento, para fazer essa progressão gradual de carga, fundamental. Né? Fiquei bem impressionado quando a gente olha assim, coisas que a olho nu a gente não percebe. Eu vou colocar já perguntinhas do público para você. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Débora, um beijo para você. Quem tem pinos ou titânio no corpo pode fazer o exame? Só uma pergunta, Bernardo, podemos acender de novo a luz? Pode. Já conseguimos, né, a parte? Já. Então tá bom, Renatinho, pode acender, obrigada, viu, querido? Deu certinho pra gente conseguir aqui. Vamos lá, tem contraindicação? Enfim, quem tem titânio, placas, pode fazer? Não, pode fazer tranquilamente. Não emite radiação, nada. Ele é simplesmente uma luz de LED que bate nos sensores e o sensor detecta a qualidade do movimento. Só isso, então pode fazer tranquilo. E você consegue em vários pontos. Aqui a gente fez um teste que ficou bem clara a condição do quadril, mais ombro, enfim, toda a parte postural você consegue. Ele é mais direcionado para essa parte de tronco, nem tanto de postural, que a gente chama da postura estática, né? Aquele ombro para frente e tal. Não, ele é bem para a parte dinâmica. Tá? Por exemplo, uma outra utilidade que a gente também realiza são senhorinhas que não correm, mas senhorinhas que querem levantar e sentar numa cadeira. Então, a estratégia de agachamento, a gente consegue filmar de lado essa estratégia, de lado e de frente, para a gente conseguir alguns dados, às vezes, que já auxiliam no tratamento. Muito bom. Tem mais pergunta? Olha lá na tela. Obrigada, Débora. Um beijo. Professores de educação física também fazem esse exame? Olha, alguns professores de educação física são especializados em corrida e eles muitas vezes conseguem fazer uma análise cinemática do movimento também. Né? É um pouco diferente da análise do fisioterapeuta. O fisioterapeuta é um pouco mais direcionado para isso. Eu acho que quando ela coloca essa pergunta, ela quer saber se também estão aptos ou liberados para ter o equipamento, talvez, alguma dessa forma. Mas eu acho que cabe mais a especialidade mesmo de médicos e fisioterapeutas. Pensando em patologia, né, em fisiopatologia, sim. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinha, Glaucia? Vamos falar de pisada, porque isso não né? Todo mundo que quer iniciar a corrida, é claro que a gente sabe que é um esporte mais democrático do mundo, que basta você ter uma roupa adequada e um tênis, você corre onde você quiser, né? Em qualquer lugar. Eu acho que isso é o que me fascina na corrida. No entanto, a escolha do tênis ideal e entender um pouquinho dessa pisada faz diferença, né? Sim. Posso ficar em pé? Claro, fica em pé, fica à vontade, Bernardo. Pode sim, imagina. Não, é muito legal a gente abordar isso, Carol, porque muitas vezes as pessoas ficam naquela hora, será que eu compro um tênis pronado, supinado ou neutro, mais largo atrás, mais largo na frente, mais amortecimento, menos amortecimento? Tem um estudo recente comparando tênis com mais e menos amortecimento, sem diferença para índice de lesão. Então é a adaptação de cada um. A gente costuma sugerir sempre com o tênis de pisada neutra, né, de uma maneira geral, a não ser que você faça realmente algum teste muito assim, mais específico, dinâmico de pisada, né, mas que não necessariamente isso vai ser um preventivo de lesão. Olha que legal. A ciência ela já está andando junto. É mais e tem de conforto, você acha? É uma questão de conforto, né? Sim. A gente, por exemplo, não sugere muito na nossa prática os tênis com o calcanhar muito para trás, muito posterior, porque ele pode antecipar, por exemplo, uma fase de contato no solo e aí ele força muito a musculatura da canela. Entendi. Entendeu? Então, são adaptações de cada um, de acordo com a corrida de cada um. Ele acaba sendo individualizado mesmo. E olha, eu fiz essa pergunta na questão do conforto, porque eu tenho um tênis, eu até já coloquei em rede social, o pessoal brinca comigo demais. Ele tá furado, Bernardo, ele tá furado os dois na frente e eu não consigo
dá um bye-bye para ele, porque a sola ainda está impecável e eu amo de paixão e é o que me deixa num conforto ainda maior. Então, eu acho que esse tipo de conversa também com quem está colocando, né, essa questão do treino e do início, vale a pena, né, para que todo mundo também possa economizar nessa parte, né? Eu acho que também cabe na nossa discussão de hoje, economizar, mas conseguir treinar e conseguir bons resultados. Já estourei tudo, Gláucia? Estourei tudo, né? Para a gente encerrar, fechando então esse convite para que as pessoas então possam praticar atividade física, que atividade física é vida. O que você diria, juntando os pilares aí, o que a gente tem que saber? Legal acompanhar que a tecnologia pode nos ajudar, mas o que é o mais importante para a gente dar esse passo e realmente conseguir que a atividade física só melhore, que a gente não tenha problemas e tenha que parar? Perfeito. Cuidado com a parte nutricional, fundamental importância, senão a gente não tem energia para o corpo funcionar. É verdade. Músculo não funciona, a articulação não funciona, né? Roupas adequadas para transpiração, tudo. Equilíbrio muscular, fortalece a musculatura. Pode ser de uma maneira mais simples possível em casa ou mesmo numa academia, num treino pilates, fortalece bem também. Então, assim, a gente tem várias maneiras de fortalecer. Esse já é o básico, ou seja, prepara o corpo para fazer atividade física. E aí, vida longa, atividade física, né? Obrigada, viu, Letícia? Deu certo? Mas depois você vai ver lá a Lala já tá olhando ali, ó, sabendo que tá vendo, mas é legal encontrar o ponto para corrigir o quanto antes e não ter problema. Adorei, obrigada mais uma vez. Imagina, Bernardo Sampaio, fisioterapeuta, para quem quiser saber mais do aparelho desta tecnologia, o Instagram é o @Bernardo SAM, Bernardo Santo, tudo junto, Bernardo SAM. Tem um WhatsApp aqui da clínica que eu vou deixar para vocês, que é o 99881-0211, 99881-0211. Muito obrigada, gente. Até a próxima, viu?